Bom dia, meus irmãos. Jesus Cristo vive. Essa é a verdade maravilhosa que a gente celebra todo domingo, mas em especial hoje, domingo da Páscoa. A gente começou com o pastor Demerson mais cedo, às 6 da manhã, e a gente continua agora. Eu peço que você reúna sua família. Lembre que Deus merece culto. Faça desse momento um momento de culto na sua casa, para que o nome dele seja glorificado, porque ele vive. Jesus Cristo vive. Vamos orar para começar esse momento? Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor enviou seu Filho, que veio, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, Deus. Muito obrigado pela ressurreição. Muito obrigado porque hoje temos o que celebrar de forma maravilhosa. Deus, esteja com a gente nesse momento, que cada um em sua casa possa prestar culto ao Senhor, gratos pelo fato de que o Senhor veio, morreu e ressuscitou. Deus, e que tudo isso seja para honra e glória do seu nome. Amém. Eu queria começar lendo um texto maravilhoso, lá em Lucas 24. Se você puder prestar bastante atenção, esse é o texto que Lucas conta a ressurreição de Jesus. Eu vou ler do versículo 1 até a primeira parte do versículo 6. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus tem sido maravilhoso conosco e a nossa certeza é que Deus vive. Jesus Cristo vive. Deus, ressurreição foi um ato maravilhoso. Aconteceu já há 2000 anos, mas é celebrada todo domingo pela sua igreja, em especial na Páscoa, lembrando aquele dia maravilhoso que Jesus Cristo vence a morte e mostra que tudo que ele fez valeu, que tudo que ele falou foi verdade e que teríamos vida de verdade. Deus nos abençoe nesse momento, que possamos ouvir a sua palavra, refletir na sua palavra, sermos edificados pela sua palavra, amar mais ao Senhor e adorar mais ao seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar sobre a esperança nessa ressurreição de Jesus. Para isso, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Todo mundo abre, eu vou ler, e eu queria que todo mundo acompanhasse comigo. Esse texto é muito bonito. Paulo fala de ressurreição. Não tem como eu saber se todo mundo já encontrou, mas eu vou ler. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas
De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. A alma é boa e o corpo é mau. Vocês já escutaram essa expressão em algum lugar? Talvez você não tenha escutado dessa forma, mas com certeza essa ideia permeia o nosso mundo e traz dificuldades no nosso cristianismo. Essa ideia é uma ideia grega, não é uma ideia bíblica. É a ideia de que existe um mundo espiritual, um mundo ideal, onde as coisas são boas. Agora, esse mundo físico, de coisas que a gente pode pegar, isso é ruim. Isso é fruto do pecado ou fruto de algo ruim. Não é assim que a Bíblia diz. Quando Deus termina de criar o mundo e criar as coisas físicas do mundo, a exclamação de Deus é que tudo isso é bom, que tudo isso é muito bom. Deus ama e Deus fez bem feito, não só a alma, mas também o corpo, não só o mundo espiritual, mas também o mundo físico. A ideia de que o mundo físico é ruim faz com que a gente encare de forma errada o cristianismo. A gente pensa que o cristianismo é sobre sofrer para que nossa alma possa ter algum regozijo no futuro. Mas não é assim. O cristianismo é sobre vida, é sobre corpos sendo vivificados. Deus não promete acabar com o mundo e deixar todos só no mundo espiritual. Deus promete restaurar o mundo para que a gente viva fisicamente se alegrando nele. Paulo está enfrentando algo assim aqui nessa carta. Então, os coríntios eram influenciados por essa ideia de que o corpo é mau, a matéria é má. E se isso é verdade, ressurreição é uma piada. Ressurreição é ruim. Porque quando você finalmente se liberta desse corpo, por que você querer voltar para ele? Paulo, então, dedica um capítulo de Coríntios para falar sobre ressurreição. E é um capítulo magnífico, é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre ressurreição e que mais explica isso. Paulo começa nos primeiros 11 versículos dando uma apologética, uma defesa da ressurreição. Então, o que Paulo está fazendo é dizendo por que a gente acredita na ressurreição. Ele tenta mostrar bons argumentos para isso. E os argumentos dele são muito fortes. Ele diz: Jesus Cristo ressuscitou, visto que muita gente o viu já ressurreto. E ele explica e mostra várias pessoas que viram Jesus assim. E ele ainda fala para eles: olha, inclusive algumas dessas pessoas que viram Jesus ainda vivem. Ele fala dele também como sendo o último que viu Jesus Cristo ressurreto, quando ele estava indo para Damasco. O que está acontecendo é que Paulo está mostrando que a crença em Jesus ter ressuscitado não é um absurdo, mas é fato. Pessoas viram e morreram por essa verdade. E na época que Paulo escreve isso, qualquer um podia perguntar para essas pessoas, podia questionar, pressioná-los. E o que Paulo está dizendo é: isso é tão verdade que vocês podem fazer isso. Essas pessoas vão morrer por essa verdade, porque elas sabem que aconteceu. Então Paulo passa do versículo 12 ao versículo 20, grande parte do que a gente leu, a explicar implicações teológicas. O que isso implica no cristianismo? Depois, Paulo passa do versículo 21 ao 34 a explicar como vai ser a nossa ressurreição. Então agora, saindo da ressurreição de Jesus, ele passa a explicar como que vai ser no futuro a ressurreição dos filhos de Jesus, os filhos de Deus. Por fim, ele lida a partir do verso 34 com algumas objeções. Pessoas começam a questionar coisas tipo: como é que vai ser esse corpo no final da ressurreição? E Paulo explica como que Deus entende tudo isso. Diante disso, o texto mostra pra gente a importância da ressurreição. A gente vai tratar
especificamente dos versículos que a gente leu, do 12 ao 22, para que a gente possa mostrar como a ressurreição é importante para nós. E a gente começa com a seguinte afirmação: sem ressurreição não existe evangelho. Veja os versículos 14 e 15 comigo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou ao Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo, olha, não tem por que a gente pregar e não tem por que a gente crer. Não faz sentido. O evangelho todo não faz sentido se Jesus Cristo não ressuscitou. Mas afinal, o que é o evangelho? Romanos 1 diz que o evangelho é poder de Deus para salvar tanto o grego como o judeu. Mas em que consiste esse evangelho? Eu vou ler Romanos 5, o versículo 10, que Paulo resume esse evangelho. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Evangelho é uma boa notícia, mas que boa notícia é essa? A boa notícia é que estávamos em guerra. Uma guerra que a gente não poderia vencer nunca. Em guerra com o próprio Deus Todo-Poderoso. Nós, porque éramos rebeldes, porque recusávamos a acreditar e a honrar a Deus como Ele exige que honremos. E a boa notícia é que a nossa dívida foi paga. A guerra acabou. Jesus Cristo morre e a morte dele satisfaz a ira de Deus. Ele é sacrificado em nosso lugar. Mas a boa notícia não acaba aí. Deus não dá o perdão para que a gente possa continuar nossas vidas independente dele. Jesus Cristo ressuscita, vence a morte. E agora, a boa notícia não é só que nossos pecados foram perdoados, é que agora a gente tem vida em abundância. E essa vida é garantida porque Jesus Cristo vive. O evangelho não é sobre morte. O evangelho não é sobre um sacrifício e acaba ali. O evangelho é sobre vida. É sobre Deus ressuscitando Jesus Cristo como primícia, como começo, mostrando que nossa vida não acaba com a morte, mas que Jesus Cristo venceu a morte e que agora temos vida verdadeira. Eu lembro no seminário de um professor, o Anderson Rios Jr., o filho do pastor Anderson Rios, ele explicava bastante sobre vida e ele falava muito sobre o evangelho ser vida. E uma frase dele que me marcou é essa, de que o evangelho é sobre ter vida. O evangelho é a notícia de que finalmente você pode viver vida verdadeira. E que fora do evangelho não existe vida. Não importa o que você pense. Vida verdadeira é vida no evangelho. Sem a ressurreição de Cristo, não existe evangelho. Mas podemos ir mais longe. Sem a ressurreição de Cristo, não existe perdão. Vamos comigo no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. A obra de Cristo não encerra na cruz. Cristo não veio simplesmente morrer, mas ele veio morrer e ressuscitar. Ele veio vencer a morte. Eu entendo que a gente tem enfatizado a morte de Cristo. A gente assiste filme, a gente passa a Sexta-feira Santa chorando e tentando ver o sofrimento de Jesus. E a gente às vezes esquece a maravilhosa verdade de que Cristo vive. Aquele crucifixo com Jesus morto na cruz, Jesus não está lá. Jesus está vivo, sentado à destra de Deus, porque ele ressuscitou. O próprio Jesus, por várias vezes, ele diz que a obra dele consiste em morrer e ressuscitar. Ele fala isso, por exemplo, em Mateus 20, 33. Ele explica que ele tem que morrer, mas ele tem que ressuscitar. E que essa obra completa que nos salva.
Se Jesus fosse derrotado pela morte, se Jesus morresse, então ele não era Deus. Então ele mentiu. Então o sacrifício dele não valeu para satisfazer a ira de Deus. E nós estamos ainda perdidos nos nossos pecados. É isso que Paulo está dizendo. A nossa única esperança de perdão é se Cristo de fato ressuscitou. Mas Paulo continua. E ele diz: sem ressurreição não existe esperança. Veja a partir do verso 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você consegue imaginar como foi aquele sábado? Aquele sábado em que Jesus tinha morrido sexta-noite, os discípulos estavam perdidos, eles tinham abandonado, Pedro tinha negado. Eles estavam completamente sem esperança. Sábado, o dia da alegria, o dia do descanso, o dia do culto. Aquele dia era o dia que eles estavam desesperançosos, chorando. Que dia triste para os discípulos. Lembra? Jesus já tinha dito que ele ia ressuscitar, mas os discípulos não tinham entendido. O pastor Demerson falou isso hoje de manhã. Que eles ainda demoraram a crer. Eles só sofreram sem esperança. Paulo traz um exemplo. Ele fala: os que dormiram em Cristo pereceram. Se Jesus Cristo não ressuscitou e ressurreição não acontece, então aqueles que já morreram crendo em Jesus, acabou, pereceram. Não existe nada mais. Eu assisti alguns episódios e a gente tá tentando assistir uma série, eu e Lorena, chama This Is Us. E aí lá no meio do episódio, um tio tem que explicar para duas sobrinhas o que é a morte, como que aconteceu isso. O que acontece quando a pessoa morre, né? E ele é bem ruim com crianças, e ele fala: bom, morrer acabou. E elas vão ficando meio tristes assim, e ele fala: não, mas o vovô de vocês vai morrer. E aí elas: ai meu Deus, o vovô vai morrer. Ele: todo mundo vai morrer, vocês vão morrer, o pai de vocês vai morrer. E elas: e o pai vai morrer? E aí? Aí ele: uai. E aí eu acho que acabou. Não sei, eu acho. É assim a vida do não cristão. O que acontece quando você morrer? Acabou. Não tem esperança. Por mais ruim que tenha sido a explicação daquele tio para aquelas sobrinhas na série, é a única explicação que um não cristão pode dar. Bom, todo mundo morre. É biológico. E acabou. Você vai morrer e vai perecer. Se Jesus Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição, então não tem esperança. Paulo fala mais. Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. O que está acontecendo aqui é que pior do que perecer, sabendo que vai perecer, é você ter esperança de que algo vai acontecer e nada acontecer. Se Cristo não ressuscitou, sua esperança é vã, e a esperança frustrada, ela acaba com o coração. A Bíblia fala disso. Se você acredita, e se isso não fosse verdade, você seria o mais infeliz dos homens. A igreja está perdendo tempo. A gente está esperando em algo que não vai acontecer. Essa falta de esperança nos faria ser, ou essa esperança frustrada, faria a gente ser o povo mais infeliz da terra. Graças a Deus que Paulo não termina aqui o texto dele. Veja como Paulo fala no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Meu irmão, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu, e de fato morreu, e foi sepultado. Passou o sábado inteiro na cova.
mas domingo de manhã ele não estava lá. Domingo de manhã, Deus ressuscitou a Cristo. Cristo vence a morte, porque a morte não pode detê-lo, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Porque ele prova que nada, nem o pecado, nem o diabo, nem mesmo a morte, pode detê-lo. Ele abre um caminho maravilhoso para que você também tenha vida. Olha como Paulo continua. Visto que a morte veio por um só homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo. Todo mundo que crê em Cristo, todo mundo que está ligado a Cristo, recebe vida, assim como ele tem vida. Cristo tem uma vida diferente de nós. Outras pessoas ressuscitaram na Bíblia, a gente tem história disso. Lázaro, por exemplo, foi ressuscitado. Mas o que aconteceu com Lázaro alguns anos depois que ele foi ressuscitado? Ele morreu. Jesus Cristo não. Jesus Cristo foi ressuscitado, foi levado aos céus e hoje está lá, vivo, ao lado de Deus. A vida que Deus promete para você não é uma vida de mais alguns anos. A vida que Deus promete para você e que Ele prova que acontece com Jesus é a vida eterna. É finalmente viver a vida que Deus te criou para viver. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele perdoa pecados, porque ele é justo, e prova disso é que ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E a nossa esperança, a esperança que nos move, é que existe ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou e foi o primeiro. Mas todos nós vamos ressuscitar um dia para vivermos vida plena com Deus. Esse vírus e toda essa ideia e tudo o que está acontecendo, estarmos isolados, estarmos tentando de tudo para ter segurança, mas ainda assim estarmos com medo, vermos o número de gente doente, o número de gente morrer crescer, é algo que pode tirar a nossa esperança. É algo que pode deixar a gente perdido, sem saber o que está acontecendo. Mas a ressurreição de Cristo, a boa notícia de que Deus tem vida, vida verdadeira para nos dar, essa notícia enche o nosso coração de esperança. Ainda que fiquemos em casa, separados, ainda que fiquemos doentes, ainda que morramos, Deus tem vida e vida verdadeira para nós. Que a gente possa se apegar a essa verdade, que nosso coração se agarre a isso e que durante todo esse tempo a gente lembre, a ressurreição de Cristo garante para nós nossa salvação, garante para nós vida, vida em abundância, vida eterna.